Hoje eu vou contar uma história um pouquinho diferente. Não é engraçada, não foi o mico que eu passei, foi um pouquinho mais aterrorizante. Eu, desde pequena, sempre vi espíritos. Enfim, muitos acham que isso não é de Deus, outros acham que é de Deus. Eu só sei que eu não tenho como mudar esse fato da minha vida. Então eu aprendi a lidar com isso das melhores maneiras. Vou contar pra vocês uma das histórias mais aterrorizantes que eu já vivi. Teve uma que é a pior de todas, mas isso eu vou deixar mais pra frente, porque é pesada e demora muito tempo pra contar e mexe ainda muito comigo quando eu conto. Um belo dia, minha família se mudou pra uma cidade vizinha, né, de onde eu morava. E aí a gente alugou uma casa e eu, como sempre vi espírito, eu fiquei procurando pra ver se sentia alguma coisa ruim na casa, porque às vezes tem gente que faz cultos, faz algumas coisas dentro da casa e acaba atraindo coisas ruins, ou a própria pessoa tem energia ruim e acaba atraindo. Então eu fiquei buscando isso, porque é o que eu sempre faço quando eu vou em qualquer lugar. Eu sempre fico buscando pra saber se tem alguma coisa ruim que pode me prejudicar. E aí, enfim, a gente se mudou pra lá e, por incrível que pareça, não tinha nada. Eu não senti energia ruim, eu não vi nada, eu não ouvi nada, nada. Tava tudo perfeito. O meu pai começou a trabalhar de madrugada, então a noite inteira eu ficava sozinha com meu irmão e não tinha pra onde quem ficasse com a gente. E eu comecei a ouvir barulhos estranhos. E eu tinha duas cachorras, né? Uma era da minha madrasta e a outra era minha. Porém, elas dormiam do lado de fora de casa. Um dia eu escutei um barulho na cozinha. E aí eu fui ver, não encontrei ninguém. Aí eu pensei, será que foi alguma coisa que estava mal equilibrada, deve ter caído? Enfim, fui e voltei a dormir. Com o passar dos dias, eu comecei a escutar muitos barulhos na casa de madrugada. Na verdade, não era nem de madrugada, chegava a ser 11 horas da noite, meia-noite. E eu não posso dizer que era por conta que eu não estava na igreja, porque foi justamente uma época que eu estava muito próxima de Deus. Eu estava indo muito para a igreja, eu estava orando, estava fazendo jejum, estava fazendo tudo, sabe? Quando a pessoa está bem focada, eu lia a Bíblia todos os dias, porque eu estava na meta de conseguir acabar a Bíblia. Então não tinha como alguém argumentar e falar assim, porque você precisa de Deus na sua vida e você não estava seguindo as palavras de Deus. Porque eu estava seguindo a risca. Eu um dia estava deitada, lendo a Bíblia, e aí eu escutei alguém correr no corredor, porque assim, a casa era assim mais ou menos, eu vou tentar explicar pra vocês. Tinha a entrada dava direto na cozinha. Você entrando direto pela cozinha, à esquerda tinha uma sala e à direita tinha um corredor enorme que era pros quartos e pro banheiro. O primeiro quarto era o do meu pai, o segundo era o meu e do meu irmão e o último era o banheiro, né, a última porta. E aí não tinha porquê ter algum vento passando por ali, porque bem naquela parte do corredor era bem fechado, tinha forro, não batia vento ali, não tinha janela aberta, não tinha nem janela naquele corredor, então não tinha como simplesmente bater um vento e parecer que fosse alguém correndo ou não. Enfim, eu só sei que eu tava no quarto com a porta fechada e escutei alguns passos andando no corredor. E aí eu pensei que era meu irmão, eu falei, fulano, é você? E como eu dormia numa beliche, eu dormia na parte de baixo da beliche e ele na de cima, então não tinha visão dele. E aí eu fiquei suspeitando, né? Falei assim, será que ele levantou? Eu não vi ele levantar. Eu levantei pra ver se ele tava na beliche, ele tava na beliche dormindo. Eu fiquei assustada, achando que pudesse ser um bandido, pudesse ser alguma coisa, né, séria. E fiquei quietinha no quarto e dormi. No dia seguinte eu comentei com meu pai, falei, olha pai, aconteceu isso e isso, eu não sei se alguém entrou na casa, eu não vi nada sumir, então eu não sei o que tá acontecendo. Ele falou, você trancou a porta? Eu falei, tranquei a porta, as janelas têm grade, não tem como entrar. Ele, então não era ninguém, era coisa da sua cabeça. E meu pai cismava que era porque eu via filmes de terror, só que eu não tava vendo filmes de terror naquela época, por conta que eu tava muito próxima da igreja e a própria igreja falava, não assistam filmes de terror, porque isso atrai coisa ruim pra vida de vocês. Então eu não assistia filmes de terror. E aí, enfim, eu só sei que eu fiquei aterrorizada com essa situação, mas eu pensei, pode ser coisa da minha cabeça mesmo, vou ignorar. No dia seguinte, a mesma coisa, escutei passos, mas era, sabe quando se alguém estivesse correndo descalço pela casa? Era esse som. E aí, eu só sei que começou a piorar, até que um dia eu decidi abrir a porta do quarto. Falei, vou abrir a porta, vou ver se é a cachorra que tá entrando por alguma entrada aí, que eu não sei, que ela tá conseguindo entrar e correndo pela casa, ou não, né? Era passos nítidos, não eram ventos, não eram batuques nem nada, era passo, sabe aquela pesada
pisada pesada, entendeu? Tipo assim, era um barulho de uma pessoa correndo. E aí eu peguei, abri a porta e vi um vulto passando pra cozinha, porque o vulto correu assim na direção do corredor pra cozinha e foi direto. Aí beleza, eu peguei e fiquei quieta na minha, entrei no quarto de novo e não fui atrás, porque eu falei, meu, em filme de terror, quando a pessoa vai atrás ela morre, eu não tô afim de morrer, vou entrar no quarto. Entrei no quarto, deitei e dormi. No dia seguinte, eu comentei de novo com meu pai ignorou, falou que era coisa da minha cabeça e que não era pra eu ficar preocupada com isso. Tudo bem, nesse mesmo dia, foi uma coisa um pouco diferente. Por quê? Esses passos vieram devagar, não vieram correndo, lá da ponta do corredor, perto da cozinha, até a porta do meu quarto. E eu juro que eu vi uma sombra atrás da porta. Eu olhei pra baixo assim pra ver se eu ia ver alguém passando e parou bem na frente da porta. E eu fiquei desesperada, eu fiquei sem reação, eu falei, meu, quem que tá aqui, né? Eu fiquei... E agora? E justo nesse dia, eu tava lendo a Bíblia. Foi um dia que eu fiquei até um pouco mais tarde. E aí esses passos andaram devagar, pararam na frente da porta e ficou parado. E aí eu falei assim, eu vou ignorar. Agora, se abrir a porta, eu tenho que ver quem é, né? Sei lá, vou correr, vou gritar, alguma coisa assim. E meu irmão estava dormindo na beliche de cima, então não tinha como ser ele. E aí eu continuei ignorando. E na beliche que eu tinha, na parte de baixo, nas minhas costas, na verdade, na cabeceira da parte de baixo, tinha um baú onde eu guardava o ursinho, guardava as coisas, material e tudo mais. Eu sempre apoiava as costas na cabeceira da cama, na onde ficava o baú, e tinha um monte de coisa em cima do baú também. Eu colocava um monte de bichinho em cima do baú, colocava um monte de coisa pra enfeitar. E aí, sem brincadeira nenhuma, gente, essa foi a cena mais aterrorizante que eu tinha vivido naquela época. Eu juro por tudo que é divino que eu estava encostada nesse baú e escutei um barulho fazendo assim, ó. E bem atrás de mim, e eu senti vibrar atrás de mim. Então, assim, não era coisa da minha cabeça. E aí, pra piorar, ainda saiu uma voz lá de dentro com a frase cínica, falando assim, Cindy, abre pra mim. E aí eu falei, cara, eu fiquei, putz, mano, eu vou morrer. E aí, sabe uma voz bem cínica, bem maligna? E eu fiquei, putz, meu, eu não vou abrir esse baú. E aí bateu de novo, fez assim, ó, de novo, ó. E aí eu fiquei me cagando de medo, eu fiquei sem reação, porque eu nunca tinha vivido uma coisa dessa. E aí eu deitei devagarzinho, coloquei mais peso em cima da cabeceira da cama do baú, pra não abrir o baú. E cobri minha cabeça e dormi. E aí eu comentei com meu pai no dia seguinte de novo, e ele não acreditou em mim. Aí, beleza, no dia seguinte eu fiquei super aterrorizada, coloquei muito peso em cima do baú e dormi cedo. E aí quando meu pai chegou na madrugada desse dia que eu dormi cedo, ele disse que não lembrou, hoje em dia ele fala que não lembra essa história, só que minha madrasta contou essa conversa pra gente, por isso que a gente acabou se mudando. Ela disse que foi isso que aconteceu e que ele não quer assumir isso. Ele chegou e a minha madrasta foi direto pro quarto porque ela tava muito cansada. Eles trabalhavam juntos no mesmo período. E aí ela chegou muito cansada, foi direto pro quarto. E meu pai tinha deixado todas as luzes acesas, né? Da cozinha e do corredor e do quarto. Aí ele bebeu um pouco de água, foi pro quarto. Aí ele decidiu voltar pra apagar as luzes e ir dormir. Apagou do corredor, apagou do quarto, porque minha madrasta pediu pra apagar primeiro. E foi pra cozinha. Na hora que ele chegou na cozinha e apagou a luz, minha madrasta disse que ele viu um bicho enorme, parecia um cachorro bem grande, sabe? Só que bem peludo e preto, saindo da sala bem devagarzinho na direção dele, andando bem devagarzinho. E quando chegou mais ou menos nessa distância aqui dele, ele acendeu a luz pra ver o que que era, porque ele ficou sem reação. E quando ele acendeu não tinha nada, 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 nada. E não foi à toa que naquele dia ele nem apagou a luz da cozinha, ele foi dormir daquele jeito. E aí no dia seguinte ele começou a comentar com ela pra se mudarem da casa e a gente acabou se mudando. Mesmo a gente se mudando da casa, eu sonhei por volta de 2 meses com a casa e com esse espírito. E ele toda vez no sonho, ele levava a gente até a casa e matava um por um e só sobrevivia eu e meu irmão. Foi um sonho muito bizarro, foi uma experiência muito bizarra e é aterrorizante imaginar que eu passei por isso. Só que eu tive que aprender a lidar com essas coisas. Então é isso, pessoal. Se vocês se identificaram com o vídeo, já passaram por alguma coisa super aterrorizante, ou vocês conhecem alguém que já passaram, escreve aqui nos comentários, compartilha com seus amigos. A gente pensa que só acontece com a gente as coisas e nem sempre é assim. E é natural acontecer essas coisas. As pessoas acham que é coisa de gente louca, acham que é
coisa de gente que não bate bem da cabeça, mas não é. E não tem jeito, ou a gente aceita ou aceita. Uns falam que se você for naqueles centro espírita, tem como você fechar esse tipo de sensibilidade e aí você não vê mais espírito. Eu não sei se é verdade, nunca fiz isso. E eu já aprendi a lidar com isso, então eu acabo nem pensando em ir para esses lugares, até porque só de poder ter contato, saber que existe alguma coisa além do carnal, pra mim já é uma coisa completamente inusitada, sabe? Enfim, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o seu like. Se não gostou ou não acreditou na minha história, só não dá dislike. Não precisa fazer nada. É isso aí, pessoal. Beijos, até a próxima. Homenzinho todo, com seu andar de morto, monstro que vem do além. 1, 2, não olhe pra trás. 3, 4, correr não adianta mais. 5, 6, chegou sua vez. 7, 8, 9, 10, ele vai puxar seus pés. 1, 2, não olhe pra trás. 3, 4, correr não adianta mais. 5, 6, chegou a sua vez. 7, 8, 9, 10, ele vai puxar seus pés.